As perguntas? Ó, muito bem. Pessoal, está começando agora a sequência. Shalom, Rav, shalom. Tudo bem, Elial? Tudo jóia? Tudo. Elial. Tudo bem, Elial? Tudo. E tu? Baruch Hashem, graças ao bom Deus, tudo tranquilo. O que Excelente. você manda? Satisfeito com a festa lá em Israel hoje. Festa da bandeira. Tomara que não tenha problemas aí. A situação está delicadíssima em Israel. Um governo totalmente heterogêneo, uma colcha de retalhos. Não sei. Vai dar problema. Deus ajude que não. Deus ajude que não. Esperamos o que dará. Oi? Shalom, boa noite a todos. Tudo bom, Rabino? Tudo bem, Alberto, graças a Deus. Com relação a essa questão da festa em Israel, parece que teve um pequeno início, a polícia dispersou, mas Israel parece que bombardeou agora à noite umas regiões em Gaza. Não sei se porque... Então, enquanto não decidirem, quando Israel decidir, o Hamas vai ser destruído em 24 horas, mas Israel não quer decidir isso aqui. Rabino, com relação à sua aula de hoje, algo interessante que eu percebi, até fazendo um pequeno link, ou um grande link com a porção da semana passada de Korah, sim. Né? Eu vejo muita questão da liderança, né, como aconteceu com Moshe todos esses anos no deserto, tanto nessa paraxá do Rucat como de Korah. A questão da liderança e da hierarquia. Sim. O Eterno ele coloca uma carga muito pesada em cima daquelas pessoas que sabem que ele vai ter condições de cumprir com uma missão, tá? E essa missão não cumprida, ele cumpriu a missão dele perfeitamente, só pecou ao bater na pedra. Mas, eu vou, entre aspas, punição. Da mesma forma que ele colocou uma carga, a forma que o Eterno encoba dessas pessoas, dessa carga, é quase que imediata. O povo levou 40 anos no deserto. Tá? E Moshe, porque bateu com a vara na pedra, ele teve uma punição quase que imediata. Você não vai entrar na terra. Na verdade, nós dissemos que isso aqui já estava decidido há 40 anos, né? Mas qual é a ideia? Está escrito no Talmud que Deus é meticuloso com os sadiquim, com as almas iluminadas, porque Deus só cobra de acordo com a capacidade da pessoa. Deus é meticuloso com os sadiquim, com a precisão da espessura de um fio de cabelo. Eu passei por um colégio que eu tive laboratório de física. Tinha a teoria dos erros, então eu tive que fazer medição de objetos. Eu medi um objeto com régua. A régua tem centímetro e milímetro, e mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho não dá para medir com a régua, tem que ser com paquímetro. Paquímetro tem décimo de milímetro e centésimo de milímetro. E mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho, além do centésimo de milímetro, tem que pegar um outro aparelho de precisão. Eu me lembro que eu manuseei esse aparelho há 45 anos atrás. O nome é micrômetro. À época ele era importado da Alemanha, da Suíça. Micrômetro, ele mede microns. Microns são milésimos de milímetro. A espessura do fio de cabelo é de alguns microns, alguns milésimos de milímetro. Ele é muito fino, o fio de cabelo. Então, está escrito no Talmud que Deus é meticuloso com os tzadikim, com os homens, com as pessoas iluminadas, os tzadikim, os justos iluminados, com a precisão da espessura
de um fio de cabelo. Aí eu entendi, quando eu passei pelo laboratório de física, o que é medir uma espessura do fio de cabelo. E, na verdade, Moshe não estava sozinho. Lembra daquela cena que quando Moshe foi levantar o Mishkan, Moshe ele viu que as estacas de prata eram pesadíssimas. Elas pesavam mais que 1 tonelada. Como que ele ia levantar aquelas estacas? Então Hashem falou, Moshe, você está na frente de todo mundo, todo o povo, se aproxima das estacas, se curva, faz com que você vai levantá-las e elas vão se levantar milagrosamente por si só. E Moshe fez aquela cenazinha, ele se curvou, ele estendeu os braços como ia pegar as estacas, e aquelas estacas pesadíssimas não foram carregadas por Moshe, elas se levantaram sozinhas. Então, com certeza, durante esses 40 anos, Deus estava ao lado do líder, dando a força para o líder para ele superar todos os impasses, todos os percalços, e Hashem tem um carinho especial por Moshe. Não sei se qual que é o profeta, não estou lembrado, tem um passuco que está escrito, um verso que está escrito, Zichru Torat Moshe. Está no próprio Yoshua, se não me engano, no livro Yoshua, Hashem fala, Hashem chamou Moshe de Evet Hashem. Não existe elogio maior para o ser humano do que servo de Deus. Ele foi chamado pelo próprio divino de servo de Deus. E depois Hashem falou, lembrem-se da Torá de Moshe. Na verdade, a Torá não é de Moshe, a Torá é de Hashem. Mas quem que deu nome para a Torá da lei de Moisés, Torá de Moshe? O próprio divino. Ele chamou a Torá de Moshe. Então, a ligação de Hashem com Moshe é impressionante. Mas, nessa hora, foi uma desculpa. Por quê? Porque Moshe teria que se recolher. Então, esse negócio de bater na pedra, Hashem quis mostrar para todo o povo de Israel, vocês têm bronca do Moshe, vocês têm argumento contra Moshe, então saibam vocês que ele não vai entrar única e exclusivamente porque uma coisa ínfima que para qualquer ser humano não seria nada, bater na pedra em vez de falar com a pedra, que grande coisa que é isso. Então, na verdade, pelo mesmo motivo não entrou Aaron a Cohen, porque eles eram líderes do povo de Israel, e já que boa parte do povo pereceu naquela geração no deserto, os líderes tinham que ficar juntos. Assim também a Miriam. As mulheres todas que saíram do Egito, em geral, elas entraram no povo na terra de Israel. A Miriam, ela faleceu pela idade que ela tinha, 127 anos, mas ela podia ter entrado na terra de Israel. Mas pelo mesmo motivo, já que ela liderava as mulheres não morreram, mas ela estava ligada àquela geração, então os líderes da geração não poderiam entrar na terra de Israel, uma vez que eles vão liderar essa mesma geração que pereceu lá no meio do deserto, quando o Mashiach se revelar. Então, Hashem fez isso da forma de aposentar compulsoriamente o Moshe. Moshe, você já tem 120 anos? Já deu, né? Tanto que Hazino, que é um cântico, é a penúltima porção da Torá, Hazino, deem ouvidos os céus e ouça a terra para aquilo que eu vou dizer. É um cântico de louvor a Deus, é a paraxá mais especial da Torá. Todos os segredos do universo estão ocultos nessa paraxá da Torá Hazino. E Isaías, ele fala uma hora, como testemunho, ele fala assim, ouça a terra e deem os ouvidos os céus. Moshe fala o contrário. Deem ouvidos os céus e ouça a terra. Por que Moshe antecipou os céus à terra? Porque com 120 anos ele estava tão espiritualizado que ele estava mais no campo celestial do que campo físico. Esse já não pode liderar a terra de Israel. Por quê? Porque ele já não está mais com os pés no chão. Tem que ser alguém com o pé no chão. Yoshua estava com o pé no chão, Josué. Moshe já estava nas outras esferas, nas nuvens. Ele já estava mais para lá do que para cá, não na sua morte, mas na sua elevação espiritual. Moshe já não tinha mais nada a ver com o mundo. Ele já estava quase virando um anjo. Ah, vai virar um anjo? Ah, então não pode ser mais o líder do povo de Israel. Os judeus precisam de alguém que esteja com os 2 pés no chão. Ah, mas você está voando? Tudo bem. Vai ser aposentado compulsoriamente, porque nós precisamos de alguém com o pé no chão.
Há outras ideias também por que Moshe não entrou na terra de Israel. Uma delas é que a luz de Moshe era comparada ao sol, a espiritualidade de Moshe. E a luz da terra de Israel era comparada à lua. E seria uma vergonha para a terra de Israel que alguém a adentrasse com uma luz mais intensa do que a própria espiritualidade de Israel. Então, quem que entrou na terra de Israel? Yoshua. Qual que era o cadeado de Israel que ele conquistou? Jericó. Jericó. Jericó vem da palavra Yareach, ou Levaná. Yareach é lua. Yoshua, ele tinha a luz comparável à lua. E a terra de Israel estava no mesmo nível espiritual de Yoshua. Por isso que Yoshua pôde entrar na terra de Israel e não Moshe. Outra ideia por que Moshe não entrou na terra de Israel, porque tudo que foi construído pela orientação de Moshe, os utensílios do tabernáculo, a menorá, a mesa dos pães, o altar interno de ouro do incenso, a arca sagrada e todos os outros utensílios, tudo que foi orientado pela boca de Moshe se tornou indestrutível. Até hoje está incólume, intacto, indestrutível, porque Moshe deu orientação. Se Moshe entrasse na terra de Israel, fatalmente ele iria construir o templo. Só que o templo construído pela orientação de Moshe seria indestrutível. Acontece que Deus já tinha programado a destruição de 2 templos. Então Moshe não poderia construir o templo, por isso ele não podia entrar na terra de Israel. Os 2 templos que não foram construídos pela orientação e pelas mãos de Moshe, esses puderam ser destruídos, não eram indestrutíveis. Então Moshe não poderia entrar na terra, porque senão o templo seria indestrutível, e não eram os planos de Deus. Outra ideia, se Moshe entrasse na terra de Israel, com a grandeza, com a amplitude espiritual de Moshe, ele automaticamente se transformaria no Mashiach. O primeiro redentor do povo de Israel se transformaria, entrando na terra de Israel, no último redentor do povo de Israel. Mas o mundo ainda não estava preparado. Por isso que Moshe não poderia entrar na terra de Israel. Se Moshe entrasse, ele viraria o Mashiach. Mas não era a ocasião. Por isso Moshe teve que ficar de fora. Quando Moshe entrar na terra de Israel, o Mashiach vai estar se revelando juntamente com Moshe. Então existem muitas nuances. A Torá é infinita, a sabedoria infinita de Deus, há muitas nuances em relação a cada acontecimento. Para cada episódio da Torá tem infinitas explicações. Essas são uma pequena amostra grátis. Mais ainda, quer ver como Deus é exigente com os Sadikim? Quer ver como Deus é exigente? Com os Sadikim. Mas ele pode se dar o luxo de exigir do Sadikim, porque ele depois recompensa os Sadikim na amplitude espiritual deles. Moshe chegou para... Isso é o Midrash. Moshe chegou para Deus e falou: Hashem, você não quer que eu entre vivo na terra de Israel? Tá bom. Então não preciso entrar vivo, mas pelo menos morto. O meu corpo entrar na terra de Israel. Afinal, os judeus estão levando os restos mortais de Yosef. Yosef está entrando em Israel morto. Então, por favor, Hashem, Deus, você não quer que eu entre vivo? Então, pelo menos igual Moshe, igual Yosef. Que o meu corpo seja levado para Israel. Aí Hashem abriu um celular para o Moshe, acessou o YouTube e mostrou 2 pequenos vídeos para o Moshe. Vídeo número 1, vídeo número 2. Hashem mostrou quando Yosef saiu da prisão, ele foi convocado para interpretar os sonhos do faraó. Ele foi apresentado como Nar Ivri, um jovem hebreu. Yosef fez questão de ser apresentado como hebreu, judeu. Aí Deus mostrou um outro vídeo, curtinho, para o Moshe no YouTube. Deus mostrou um outro vídeo. Deus mostrou: Moshe, quando você foi salvar as filhas de Itró, lá no poço, remover a pedra do poço, as filhas de Itró te apresentaram como um homem
egípcio. Moshe, você não poderia deixar que te identificassem como egípcio. Você tinha que corrigir na hora. Você tinha que falar: desculpe, eu não sou um homem egípcio, eu sou um homem hebreu, eu sou um judeu. Moshe, você sabe por que que Yosef teve o seu corpo adentrando a terra de Israel e foi enterrado em Israel e você não? Porque ele fez questão de ser chamado de judeu. E quando te chamaram de egípcio, você ficou calado. É por isso que Yosef vai entrar na terra de Israel, mesmo morto, e você não. Nos detalhes, hein? Veja como o relacionamento de Deus com Moshe. Isso eu estou explicando. Deus vai a recompensa, a Hashem tem essa liberdade com Moshe. Veja como é importante a identidade judaica, veja como é importante o judeu não se apresentar como judeu. E não ter vergonha de se apresentar como judeu. A identidade judaica é decisiva. Foi no caso de Moshe e foi no caso dos restos mortais de Yosef. Né? Então, mas tudo isso, Moshe é o maior de todos. Ele é o homem mais humilde de todos os tempos. Ele era humilde, ele podia ser humilde, mas ele não era bobo. Como que ele era humilde? Ele sabia do seu real valor. Mas Moshe Rabbeinu ele acreditava piamente de que qualquer pessoa que tivesse as mesmas oportunidades que ele teve, teria um desempenho melhor do que o dele. Ele olhava para cada Zé Mané do povo de Israel, sabendo que ele tivesse as mesmas oportunidades, seria melhor que Moshe. Na verdade, não seria, mas é isso que Moshe acreditava. Muito bem, pessoal. Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado, Rabino. Mas aí, né? Elial, você ia falar? Acho que o pessoal está tendo alguma interferência de algum celular, de algum computador, está tendo alguma microfonia aí, alguma coisa assim. Sim. Não, é só eu tô pequeno interferência. Fala, Elial. Ih, eu acho que congelou. Fala. Você ia falar alguma coisa? Não, eu estava tentando aqui ouvir porque estava dando interferência, mas não normalizou. Tá. Ok. Ok, mais alguém tem alguma pergunta? O Leandro Luz. Oi, Leandro, tudo bem? Bem, Agora vem a Luz para a nossa aula. Ô, Luz. Obrigado, Laura. Eu gostaria de Leandro. saber a respeito do Moshe. Ele era um homem comum ou ele tinha uma profundidade espiritual muito elevada? Não é comparado a um ser humano, mas sim um anjo muito elevado. Está escrito no Talmud que Moshe, da cintura para cima, era Deus e da cintura para baixo ele era homem. Da cintura para cima é numa linguagem metafórica, né? Da cintura para cima ele era divino, da cintura para baixo ele era humano. Significa o seguinte, que ele era uma mescla de divino com humano. Moshe é o pai de todos os profetas, a maior profecia que teve até hoje se chama Pentateuco, Torá propriamente dita. É a maior profecia. Moshe é a alma mais espetacular de todos os tempos. Mashiach vai chegar próximo da profecia de Moshe. Eu não sei se próximo antes ou próximo depois. Um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas vai ser próximo de Moshe. Então, Moshe, para termos uma ideia de quem é Moshe, está escrito no Talmud que Tzadikim domim leboram. Os justos se assemelham ao seu Criador. O que é assemelhar? Semelhança é imagem. Quando nós nos olhamos no espelho, a imagem refletida vem ao contrário, não é? Então, vamos escrever a palavra Moshe, Mem, Shin, Hei. E vamos escrever Hashem, que é o nome, uma referência comum, sem compromisso, a Deus. O nome, a gente não fala o nome, mas lembramos o nome. Como que é? Hei, Shin, Mem. Hashem é o contrário de Moshe. Então, Moshe se assemelha ao Criador porque ele tem a imagem refletida ao contrário do Criador. Essa ideia de reflexão, reflexo do espelho.
Hashem e Moshe. Então, Moshe é a alma mais espetacular de todos os tempos, a tal ponto que Deus decidiu que uma faísca de Moshe entraria em cada um do povo de Israel e em cada monoteísta, em cada Benoach, que tivesse a conexão com o único Deus. A capacidade que vocês têm de acreditar em um único Deus é porque tem uma faísca de Moshe dentro de vocês, como dentro de mim também. É isso que faz com que cada ser humano possa acreditar num único Deus, é a faísca de Moshe, que é totalmente conectada com o Todo-Poderoso. Sabe, porque o Moshe está muito ligado com a água em si, porque sabemos que ele, após a falecer, parece que a centelha divina dele foi para o mar, né, para os peixes. Eu não sei se isso é uma Tenho forma essa cabalá. ideia, mas olha que interessante. Vocês sabem por que que o faraó julgou os garotos, os meninos nascidos no Rio Nilo, para se afogarem? Porque os magos do faraó falaram o seguinte: o salvador do povo de Israel, ele vai acabar se complicando na água. Por isso que o faraó jogou os garotos no Nilo, o decreto. As parteiras não fizeram o que ele queria, mas crianças eram jogadas no Nilo. Por quê? Os magos não estavam errados, mas eles viram meio nebuloso a visão deles. Moisés se complicou com as águas? Não do Nilo. Sim, depois de 40 anos de travessia do deserto. Como ele se complicou? Porque ele, em vez de bater no poço de Miriam, que ia sair água, em vez de falar, ele bateu por conta daquele problema envolvendo água que ele acabou batendo, acabou se complicando com a água. Moshe está ligado com a água, porque está escrito em Maim el Torá, não há água a não ser a Torá. Assim como a água ela vai se precipitando de lugares altos, primeiro a precipitação pluviométrica, a chuva, e depois os rios de correntes de montanha, eles vão se depositando em lugares cada vez mais baixos. Assim a Torá vem das alturas dos mundos adimensionais, objetivando, sendo direcionada para ser usufruída, estudada e para se envolver com o ser humano. E Moshe é a personalização da Torá. Ele foi o interlocutor que nos entregou a Torá. Por isso ele está muito ligado com a água, assim. Deixa eu ver, tem alguns comentários aqui no chat. Vamos dar uma lida aqui nos comentários. Vamos lá. O primeiro comentário. Há alguma ligação entre os cajados na Paraxá de Korach e o cajado de Moshe nessa Paraxá? Não. Porque o cajado de Korach não é o de Moshe, é o de Aaron Cohen, aquele que vai fazer florir e germinar amêndoas. É o cajado de Aaron Cohen. Esse cajado, o cajado de Aaron era mais importante que o cajado de Moshe, tá? Moshe ele abriu o mar com o cajado de Aaron e não com o cajado de Moshe. Ele não podia bater no mar com o seu cajado, porque ele seria ingrato. O mar não, desculpa, na praga do sangue, ele não podia bater no Nilo. Por quê? Porque o Nilo salvou a vida de Moshe na cestinha, então ele não podia bater no Nilo. Então, quem bateu no Nilo foi o cajado de Aaron. Então, o cajado de Aaron é mais importante que o cajado de Moshe. O cajado de Aaron ele está incólume, junto com um pedaço de mana, e está junto com a arca sagrada. Ele existe até hoje, o cajado de Aaron. Na verdade, o cajado de Moshe não é um cajado qualquer também, é o cajado de Adão. Tem um Midrash que fala que ele conseguiu remover o cajado de uma pedra e o rei Arthur plagiou a história. A espada era a lei, que ele conseguiu tirar a espada. Na verdade, Moshe conseguiu tirar o cajado, que era desde Adão, passou por Caim, depois passou por Isaf, foi até a casa de Itró. E o Moshe conseguiu esse cajado especial, né? Mas são dois cajados diferentes. Outra pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Nesse caso, muito foi confiado a Moshe e por isso a cobrança do Eterno também é maior. Mas, acima de tudo, Deus preferiu que Moshe, o Yosef Marmol está falando, acima de tudo, Deus preferiu que Moshe ficasse junto do próprio Eterno
e nova etapa era para Yoshua, a exemplo do líder em ficar com cada geração. Então, existe aquela ideia de que quando um sol só pode nascer enquanto o outro sol se põe. Então, chegou a hora do sol daquela geração se pôr. O Moshe era o líder de uma geração e estava predestinado que ele não fosse o líder de outra geração, porque cada geração tem o seu líder separadamente. Moshe estará à frente da geração do deserto, entrando em Jerusalém nos dias de Mashiach. Exatamente. Moshe vai liderar os judeus fora de Israel e Mashiach vai liderar os judeus dentro de Israel, na ressurreição. Na verdade, quem vai se ocupar pessoalmente da ressurreição dos entes queridos não vai ser nem Moshe e nem Mashiach. Está escrito que o próprio divino, o todo-poderoso, criador dos céus e da terra, ele vai se ocupar pessoalmente de ressuscitar os entes queridos. Moshe e Aaron são assessores, mas, subsequentemente, a revelação de Mashiach, Deus vai se revelar no mundo. Um Deus que não tem cara, não tem semblante, não tem corpo, mas que nós vamos sentir plenamente a presença e a revelação dele. Que exemplos podemos trazer para a nossa vida desse episódio de Moshe e o povo que ele liderava? A pessoa não pode perder a postura, né? Não pode ficar nervosa. Uma outra explicação, por que Moshe bateu na pedra em vez de falar com a pedra? Porque foi a única ocasião que Moshe realmente ficou nervoso. Quando a pessoa fica nervosa, quando uma pessoa fica nervosa, acaba perdendo a, como se fala, a compostura, né? Acaba, então é isso. Na verdade, o que a gente aprende dessa lição é que a gente tem que se controlar o tempo todo, mesmo depois de 40 anos, e mesmo sendo o maior líder de todos os tempos, e mesmo salvando o povo de Israel da morte em várias ocasiões, a gente tem que se controlar o tempo todo, né? O Baal Shem Tov, ele ia falecer, ele tinha já sido coberto com um lençol na sua cama, onde ele ia falecer, e naquele momento ele começou a rezar para Deus: Deus, por favor, nesse último segundo de vida, não me deixe ficar orgulhoso. Eu olho para trás, eu olho para o que eu fiz na minha vida, eu poderia ficar orgulhoso. Por favor, Deus, nesses últimos segundos, antes de eu sair do corpo, não me deixe ficar orgulhoso. Esse foi o pedido. Ele estava balbuciando, Baal Shem Tov estava rezando para Deus para continuar sendo humilde, mesmo nos últimos segundos, antes dele fechar os olhos. Muito bem. Mais alguma explicação? Então, o cajado de Moshe tinha pedras especiais, palavras especiais, era um cajado bem especial. Mas o cajado mais importante que de Moshe era o cajado de Aaron HaKohen. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Muito bem, pessoal, nós vamos ficar por aqui. Agradeço a participação de todos, que tenham uma excelente noite, e nós vamos conhecer mais um pouquinho, nós vamos conhecer o Mashiach, vamos conhecer o Moshe, vamos conhecer o rei Davi, as 3 almas mais espetaculares de todos os tempos, eu já falei aqui em outras ocasiões, são Moshe, um Mashiach e o Rebbe Melech HaMoshiach e o rei Davi. O rei Davi vai ser o vice-rei do Mashiach, e Moshe foi o pai de todos os profetas e Davi foi o pai de todos inspirados por Deus. Moshe, ele captou de Deus a obra colossal chamada Torá, e Davi captou de Deus a obra colossal chamada Tehillim, Salmos, e o Mashiach ele vai ensinar a Torá tanto para os patriarcas como para todos os tzadikim em todas as épocas. Mashiach vai ensinar a Torá, ele vai ter aspectos mais elevados, ele vai ensinar a Torá para o próprio Moshe e para o próprio David. Então, os assessores do Mashiach, de um lado vai ser Moshe e do outro lado vai ser David. Existe uma ideia de que Moshe vai ser o sumo sacerdote no templo futuramente, e David vai ser o vice-rei e o Mashiach vai ser o rei. Então, essas 3 almas vão dirigir toda a humanidade e vão preparar o mundo para a revelação do Criador do mundo a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Uma boa noite a todos e até mais. E muito obrigado. Agradeço a honrosa participação de todos aqui nessa sala e nessa aula. Shalom, Rabino. Tudo de bom. Tudo de bom. Laila Tov. Tudo de bom. Eu senti falta do Gabriel.
Gabriel não estava aí, senti falta das perguntas dele. Boa noite. Gabriel, Podem dar um recado para ele. Uma boa noite, até mais. Tudo de Boa bom. noite. Tchau, tchau. Tá Boa bom, noite. Recondado. Varou, Rabino, tudo de bom.